No coração reluzente do palácio de Zahan, o sheik bilionário Rashad Al-Khoury se preparava para uma noite que nada tinha de comum. Seu olhar, sempre frio e impenetrável, escondia uma inquietação rara. Pela primeira vez, ele carregaria consigo a babá de seu único filho para a festa de gala anual que reunia a mais rígida elite do reino. O salão principal do palácio brilhava em esplendor. Lustres de cristal derramavam raios dourados sobre tapetes persas, e o aroma marcante do incenso oriental se misturava às notas suaves de almíscar e jasmim. Homens trajados em ternos impecáveis e mulheres adornadas com joias reluzentes dançavam sob o teto abobadado, cercados por colunas de mármore que sustentavam histórias milenares. No meio daquela opulência, a figura simples de Layla, a babá, destoava intensamente. Ela mantinha a postura firme, mesmo sentindo os olhares afiados e os cochichos que percorria como ondas pelo salão. Sua vestimenta, modesta e despretensiosa, contrastava com os vestidos luxuosos e as sedas que envolviam as damas da corte. Porém, havia algo em Layla que nenhum vestido caro podia comprar. Uma aura de autenticidade, coragem e uma luz interior que não se apagava apesar do ambiente hostil. Rashad tinha fama de controlar até o mais tênue detalhe de sua vida, desde as decisões políticas até as aparências públicas. Porém, naquela noite, sua escolha de levar Layla ao lado o obrigava a romper uma tradição sagrada da alta sociedade, manter separados os mundos do poder e do serviço. O desconforto não era apenas social, era visceral, artificial e impulsionava a desafiar as regras. Layla não se curvava às expectativas. Quando uma socialite de sorriso venenoso insinuou que sua presença ali era inadequada, Layla respondeu com um brilho firme nos olhos. Sem vacilar, ergueu a taça de champanhe num brinde inesperado. Sua voz clara e segura rompeu o murmúrio. Na vida, os laços verdadeiros não têm classe nem hierarquia. O salão parecia congelar diante daquela ousadia. A festa, que até então seguia o ritmo lento das aparências, ganhou outra vibração. Rashad observava, dividido entre o desconforto e uma admiração silenciosa que crescia a cada momento. A rigidez que o definia começava a ceder, substituída por uma curiosidade e um respeito que ele ainda tentava entender. Num movimento surpreendente, Layla caminhou até o centro do salão e, num gesto simples, mas carregado de significado, pediu silêncio. Sua voz, embalada pela coragem, convidou todos a refletirem sobre barreiras invisíveis que aprisionavam corações e mentes. Aquelas palavras ditas tão despidas de medo provocaram um impacto profundo. A festa, que prometia ser apenas mais uma noite glamurosa, tornou-se um marco de transformação. Rashad sentiu o peso do olhar da alta sociedade, agora misturado com um novo tom, o da dúvida e da promessa de mudança. A babá humilde, com sua atitude inesperada, havia quebrado convenções que pareciam eternas. A noite acabava de começar, e o que viria a seguir prometia abalar o mundo reservado do sheik bilionário para sempre. E antes que este mistério do palácio comece a se desdobrar, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias poderosas. Muitos segredos e paixões ainda vão surgir, e não quero que você perca nada. Clique em curtir se já sentiu que essa babá é mais do que aparenta. Me conte nos comentários qual atitude dela mais te surpreendeu? A paixão por dramas como este nos mantém vivos. Sua presença aqui é que nos inspira. Obrigado por acompanhar.
Aos olhos de todos, Rashad mantinha sua máscara impossível de decifrar, mas por dentro seu coração sentia um turbilhão que ele raramente permitia nascer. Aquela noite, a festa que até poucos minutos atrás parecia apenas mais uma obrigação social, se transformava em um palco onde suas convicções e seus medos se chocavam na mais perigosa das danças. Layla, uma figura solene no meio do brilho e da ostentação, caminhava com segurança pelas longas extensões do salão. O leve tilintar das joias e o murmúrio das conversas não conseguiam calar a coragem que pulsava em seus passos. Ela sabia, assim como Rashad, que desafiar a alta sociedade significava colocar em risco não apenas a paz daquela noite, mas a própria estabilidade do poder ao redor dele. O sheik observava cada movimento dela, notando detalhes que ninguém mais parecia perceber. O leve tremor de suas mãos, oculto com maestria. O brilho contido em seus olhos, como se em cada gesto ela desafiasse a todos a duvidar de sua dignidade. Mas havia algo mais. A aura que cercava Layla não era apenas de coragem, mas um misto raro de fragilidade e força, que despertava nele uma inquietação que ele tentava sufocar. Foi então, quando a luz mudou sutilmente, que uma sombra de movimento chamou a atenção de Rashad. Ali, na penumbra dos grandes vidros que davam vista para os jardins do palácio, Malik, o irmão mais velho de Rashad, observava silencioso. Seu olhar estava carregado de reprovação disfarçada, uma ameaça velada que não precisava de palavras para se fazer entendida. Malik sempre fora o rival silencioso, o homem que representava tudo que Rashad lutava para controlar: a tradição, o poder rígido, a necessidade de preservar a imagem perfeita da família Al-Quri. E naquela noite, a decisão de Rashad parecia um ato de rebelião contra o irmão mais do que contra os convidados. Layla sentiu o peso daquele olhar, e por um instante seu rosto permaneceu impassível. Mas Rashad não podia deixar de notar como seus dedos apertaram a borda do vestido, como se a tempestade que ela também carregava ameaçasse explodir. Um brusco convite para a dança tirou a atenção dos dois. Rashad tentou resistir, mas foi puxado para o salão principal, entrelaçado nos braços delicados de Yasmin, uma aristocrata conhecida por sua língua afiada e coração ainda mais frio. Enquanto giravam, sob a luz difusa, Rashad captava palavras entrecortadas sobre sua escolha inusitada pela babá. Você sabe que ela não pertence a este mundo, Rashad. Não pode levar uma empregada para a festa do século, Yasmin murmurou, como um veneno sutil. Rashad respondeu com a rigidez habitual, porém uma sombra de dúvida espreitava em seu olhar. Layla é a guardiã de algo que jamais entendem, Yasmin. Talvez por isso temo que meu mundo esteja mais frágil do que imagino. Enquanto a música continuava, Layla se afastava para um canto afastado, onde o barulho diminuía e a respiração podia finalmente ser ouvida. Ali, sozinha, ela permitiu-se um suspiro trêmulo. A responsabilidade que pesava em seus ombros não era apenas cuidar do pequeno Amir, o filho de Rashad. Era proteger um segredo antigo e doloroso que poderia ruir as fundações dessa família. A cada passo do sheik pela festa, mais evidente se tornava o conflito. Ele não só desafia as regras da alta sociedade ao trazer Layla, mas parecia lutar contra fantasmas interiores que ninguém ousava nomear. As vozes no salão eram cortantes, mas dentro de Rashad um novo sentimento germinava, uma necessidade de transformar,
de quebrar as correntes invisíveis que aprisionavam seus próprios desejos. Num momento inesperado, Layla foi abordada pela mãe de Rashá, a imperiosa sultana Najwa. Seus olhos estudavam a babá com uma mistura de desdém e uma pontada de curiosidade que nenhuma das duas compreendia totalmente. Najwa afastou um fio de cabelo, com a delicadeza cruel que só a aristocracia conhecia, e disse em um tom conciliador, porém afiado: "Minha filha, é admirável sua coragem, mas lembre-se, este palácio não perdoa o que ousa desafiar suas leis silenciosas." Layla sustentou o olhar da sultana como se estivesse preparada para o pior. Sua voz, firme, não vacilou. "Senhora, talvez as leis do palácio precisem mudar para que seus habitantes possam viver verdadeiramente livres." A resposta ficou no ar, reverberando na mente de Najwa, que não pôde evitar um leve estremecimento. Rashad, distante e mais atento, percebeu que aquela troca tinha sido mais do que um confronto formal. Havia algo novo no ar, uma mudança iminente que nem ele sequer sabia como nomear. Quando a festa avançava para um tom mais íntimo, Rashad encontrou Layla próxima a uma janela aberta. A brisa fresca do deserto, trazendo alívio ao calor sufocante do salão. Ele se aproximou com hesitação, algo raro em sua postura. "O que está fazendo aqui, sozinha? A festa não tem lugar para você entre esses fantasmas," ele disse com uma suavidade que contradizia sua fama de implacável. Layla ergueu os olhos, encontrando um olhar que pela primeira vez parecia quebrado pelas dúvidas e pela dor. "Aqui estou porque o meu lugar é ao lado de Amir. E aqui estarei, mesmo que o mundo inteiro tente me puxar para longe." Rashad baixou a voz num tom quase inaudível. "E se eu te dissesse que também me sinto preso, Layla? Que nada do que construí vale o preço da minha liberdade?" Ela ficou muda, o silêncio entre eles mais eloquente que qualquer palavra. Foi então que a porta do salão se abriu abruptamente, e Malik entra com um novo convidado, uma mulher alta, de olhar enigmático e sorriso calculado. Seu vestido reluzia como a aurora no deserto. Mas havia um brilho nos olhos dela que Rashad nunca vira, um brilho que anunciava tempestade. Malik sussurrou algo no ouvido daquela mulher, e seu sorriso se alargou com uma certeza ameaçadora. Rashad sentiu que o chão se afastava sob seus pés, porque o próximo capítulo da história estava prestes a começar. E naquela noite reluzente no palácio de Zahan, ninguém poderia imaginar que o segredo que Layla guardava era apenas a primeira de muitas revelações que viriam para destruir ou salvar tudo o que Rashad considerava seu mundo. E no silêncio que se instaurou, o sheik bilionário percebeu que não poderia mais fugir do destino que se aproximava. Um destino selado por promessas feitas em sombras e por amores nascidos no fogo do desafio. O ar carregado pelo aroma intenso do jasmim parecia conspirar com a tensão que crescia no salão. Rashad caminhava lentamente em direção a Malik, que permanecia encostado perto do acesso aos jardins, seu olhar indelével como uma sentença silenciosa. A mulher misteriosa ao lado dele, com um vestido que refletia todas as luzes do salão, sorriu de forma calculada, os olhos frios e cheios de segundas intenções. Era uma presença que mudança tudo. Rashad sentiu o peso daquela presença, mas, antes que pudesse falar, varanda-se abriu sutilmente, dando passagem a uma brisa quente do deserto que percorreu o ambiente, movendo as cortinas pesadas de seda dourada. O luar iluminou de forma difusa o rosto da mulher. A silhueta torneada, suas feições delicadas,
mas com um brilho quase imperceptível de perigo contido, insinuavam algo que Rashad decidiu não ignorar. Ele se aproximou, passos firmes, mas com o coração apertado pela incerteza. Malik, com um sorriso disfarçado, fez um gesto quase imperceptível para a mulher, que se apresentou com voz mansa, porém cheia de autoridade. Sou Layla Zahir. Vi oferecer uma aliança que poderá fortalecer a dinastia Al-Quri e garantir que seus segredos permaneçam enterrados. O nome fez Rashad arquear uma sobrancelha. Layla Zahir, uma figura conhecida e ao mesmo tempo envolta em mistérios entre os corredores do poder. Uma mulher que jamais era vista, mas cujas ações reverberavam silenciosas, afetando destinos. Rashad sentiu uma mistura turbulenta de curiosidade e desconfiança. O olhar trocado com Malik era carregado de um entendimento mudo. Essa visita não era mera cortesia, mas um anúncio de guerra velada. Enquanto isso, Layla observava o cenário de longe, ainda próxima da janela. Seu coração disparou ao ver aquela mulher, uma sombra que parecia reconhecer e até desafiar suas próprias intenções ocultas. Um aperto surdo a tomou. A certeza de que aquele encontro marcaria uma reviravolta decisiva. O murmúrio baixou a intensidade e o salão se tornou um palco para um jogo invisível. Rashad, apesar do status, estava vulnerável. Os segredos que protegia e que Layla também escondia junto do pequeno Amir, agora eram ameaçados por forças que iam muito além das intrigas costumeiras da corte. A conversa entre Rashad e Layla Zahir ganhou tons deliberados de ameaça velada. As palavras eram escolhidas com precisão cirúrgica, e cada frase carregava camadas que só poderiam ser decodificadas por quem compartilhava daquele mundo de poder e sombras. Aquele que detém o controle das antigas alianças deterá o futuro de Zahan, disse Layla, sua voz um misto de promessa e desafio. Mas você, Rashad, parece desejoso por romper as correntes, mesmo que isso seja seu maior erro. Rashad sentiu um fogo quieto acender em seu peito. A troca era mais do que política. Era pessoal. Uma batalha por território, honra e um futuro que ninguém ousava desvendar. Ele se afastou, um olhar fixo na mulher que Malik lhe apresentara. Quando sua atenção voltou para o salão, encontrou Layla ainda ali, como um farol solitário em meio à tempestade de olhares que lhe pesavam. Sem que ele percebesse, seus olhos se encararam por um breve instante, carregados de significado. Layla apertou a expiração, consciente de que aquela mulher acabara de desvelar o primeiro fio de uma trama mais extensa, uma teia que entrelaçava seus próprios segredos sombrios e o destino da família Quri. Enquanto a música começava a fluir novamente, Rashad percebeu como o peso do poder era nada diante do peso das escolhas que precisaria fazer. Ao seu lado, Layla permanecia firme, mas sabia que a tempestade que se formava não se abalaria com coragem apenas. Num gesto inesperado, Rashad tomou a mão de Layla, segurando-a com uma força que não era de posse, mas de súplica contida. Confie em mim, Layla. Não serão somente os fantasmas do passado a ameaçar nossos corações. Esta noite, o verdadeiro teste começa. O olhar dela, um misto de medo e esperança, o fez sentir uma fagulha de humanidade rarefeita em sua alma. Era um momento de vulnerabilidade rara, um instante onde dois mundos deveriam se unir contra um inimigo invisível. Mas antes que pudessem desdobrar seus pensamentos, um grito abafado estremeceu o salão.
As vozes se calaram e um súbito silêncio imperou. Um mensageiro adentrou apressado, trazendo uma notícia que fez Rashad congelar. A ser entregue exclusivamente aos Alcori, disse o jovem, estendendo um envelope lacrado com o brasão da família. O sheik pegou o envelope, suas mãos trêmulas denunciando o impacto. Todos os olhares se voltaram para ele. O ar ganhou uma densidade insuportável, como se o destino do palácio estivesse pendurado naquela pequena peça de papel. Com voz firme, ele abriu o selo e retirou o conteúdo. Um bilhete curto, mas carregado de ameaças veladas e segredos que, se revelados, destruiriam tudo. Layla sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A mensagem era a prova de que o passado, aquele que tentara esconder, a qualquer custo, estava mais próximo do que jamais imaginara. Rashad fechou os olhos por um instante, o mundo girando ao redor dele. Sabia que não poderia mais evitar o confronto, nem com Malik, nem com a misteriosa Leila Zahir, nem com o segredo enlouquecedor que Leila carregava. Quando levantou o olhar, sua voz, firme e cortante como uma lâmina, atravessou o silêncio tenso. A guerra já começou, e quem está em risco não é apenas a família, é o que resta do meu coração. As portas do salão se entreabriram novamente, e a figura de um homem encapuzado surgiu na entrada. O olhar de Leila se tornou afiado, reconhecendo uma sombra temida. E naquele instante, o palácio de Zahran deixou de ser apenas um símbolo do luxo e poder, para se tornar o cenário de um segredo que poderia queimá-lo completamente. O sheik bilionário sabia que a noite estava só começando e que em breve tudo o que acreditava seguro seria desafiado até seu limite. O silêncio que se instaurou após a chegada do envelope lacrado parecia prender o fôlego de todos no salão do palácio. Rashad, segurando o papel entre dedos firmes, sentiu o mundo se estreitar até o ponto exato em que se concentrava apenas naquele instante. O murmúrio das conversas murchara, substituído pelo peso da expectativa. No ar, o aroma do jasmim dissolvia-se em tensão, uma fragrância de perigo iminente. Leila Zahir, a enigmática mulher ao lado de Malik, mantinha seu sorriso calculado, os olhos esquadrinhando Rashad com a precisão de uma serpente pronta para atacar. Malik, por sua vez, parecia mais relaxado, mas a rigidez em seus ombros denunciava a guerra particular que lutava contra o irmão. Uma guerra feita de olhares furtivos e palavras que não precisavam ser ditas para serem devastadoras. Rashad abriu o envelope sem hesitar. A folha dentro dele tinha o peso de uma sentença. Ameaças veladas, um aviso de que segredos do passado começavam a se desvelar, deslizando silenciosos como uma tempestade pronta para arrasar a frágil torre de poder que ele construíra. Ao ouvir aquelas palavras, seu peito apertou. O peso do dever e da responsabilidade esmagava o homem sob a armadura do sheik bilionário. A percepção de que não poderia mais proteger Amir, nem Layla, nem a sua própria alma daquele mar revolto, despertou uma vulnerabilidade que ele escondia até de si mesmo. Enquanto os olhos dos presentes se fixavam nele, Rashad arqueou as sobrancelhas e franziu o senho, a expressão endurecendo. Aquela noite que começara com a ousadia de quebrar as regras da alta sociedade, transformava-se agora numa batalha silenciosa pela sobrevivência de tudo o que amava. Layla, ainda perto da janela aberta, sentiu a brisa quente do deserto envolver seu rosto. O reflexo no olhar dela denunciante uma tempestade de emoções que tentava conter: medo, desconfiança
e a determinação sólida como pedra. Sabia que aquele bilhete era apenas o primeiro golpe em uma luta que tomaria rumos imprevistos. Rashad caminhou em direção à varanda, levando consigo o peso daquele segredo. Cada passo ressoava como um tambor de guerra contra os ecos do passado que finalmente haviam vindo para reivindicar seu espaço no presente. Atrás dele, as portas do salão se fecharam lentamente, isolando-o da multidão. Malik seguiu de perto, seus olhos chamuscados pela malícia, e a mulher misteriosa não se afastou nem por um instante. Você está seguro, irmão? Malik indagou com um sorriso cruel, a voz ínfima, mas carregada de veneno. Parece-me que sua rebeldia trouxe mais inimigos do que aliados. Rashad não respondeu, mas seu olhar fervia com uma mistura de rancor e desafio. Se a verdade me destruir, então que seja. Mas não permitirei que meus fantasmas definam quem eu sou. Naquele instante, Layla Zahir aproximou-se um pouco, a voz dela deslizando como seda com gume afiado. Você caminha por uma linha tênue, Rashad. Um passo em falso e a dinastia Al-Khoury poderá nunca mais se reerguer. A ameaça subjacente ecoou entre eles, uma lembrança cruel da fragilidade por trás de todo o luxo. Enquanto isso, Layla, observando a distância, sentiu o aperto no peito crescer. Sabia que a ligação entre aquele homem encapuzado no salão e o bilhete ameaçador não era mera coincidência. Ela mesma carregava segredos que, se expostos, devastariam não só a família, mas também a frágil história que tentava proteger. No corredor atrás da varanda, Rashad voltou-se inesperadamente para Malik, seus olhos faiscando. Você trouxe Layla Zahir por quê? Está claro que não veio para a paz, mas para a guerra. O que quer dessa vez? Tenho meus motivos, irmão. Talvez próximos demais para você entender agora. O ar ficou denso, como se as paredes do palácio encarassem aquele duelo silencioso. Os passos lentos de Rashad ecoavam enquanto se afastava, mas a sensação de que cada movimento dele era vigiado não o abandonava. No salão, a música voltou a fluir, mas seu ritmo era diferente. Pesado, carregado de ameaças disfarçadas e de olhares que escondiam promessas obscuras. Layla sentiu a respiração acelerar, o coração preso num compasso frenético. Foi quando ela percebeu algo que ninguém mais viu. Uma sombra deslizou pela porta lateral do salão, encapuzada, imóvel por um momento diante do brilho dos lustres. O semblante daquela figura, familiar e temido, fez um arrepio quente escorrer pela espinha dela. Rashad, ao virar-se mais uma vez, encontrou os olhos de Layla e, com um gesto quase imperceptível, segurou sua mão firme. O toque carregava um significado profundo, um pacto silencioso de proteção e confiança. Eles não sabem o que temos, murmurou ele, a voz quebrada pela urgência. Mas eu prometo, não serão eles, nem o passado, que decidirão nosso destino. O olhar de Layla, que retribuiu a força daquela promessa, se perdeu no movimento súbito da figura encapuzada que agora avançava pelo salão, indiferente às cadeiras vazias e às árvores de mármore. O silêncio tornou-se absoluto, e então a voz abafada de um mensageiro ecoou pelo recinto. O senhor Rashad Al-Khoury é chamado com urgência ao salão privado do sultão. Às pressas. 1. Calafrio percorreu a espinha do sheik bilionário. O convite velado era mais uma peça desse jogo mortal. Com um último olhar para Layla, cheio de uma carga não dita, Rashad despediu-se daquele palco de máscaras e segredos. Mas antes que pudesse sair, a figura encapuzada ergueu a mão num gesto que congelou a todos. A máscara caiu,
revelando um rosto conhecido, um inimigo jurado que Rashad acreditava estar esquecido, mas cuja presença ameaçava consumir tudo. E naquele instante, sob as luzes douradas do palácio que antes tinham sido símbolo de controle e segurança, apareceu a rachadura que podia engolir o mundo que o sheik bilionário havia construído. Uma fissura escancarada pelo retorno inesperado de um passado que estava longe de estar morto. O silêncio que se abateu após a revelação do rosto encapuzado parecia arrastar consigo o tempo. O salão, antes vibrante em sua opulência, tornou-se uma armadilha de olhares carregados de surpresa, medo e desconfiança. Rashad sentiu um frio que atravessava sua couraça, alcançando o âmago de sua alma inquebrável. A figura diante dele carregava um passado que ele julgara enterrado para sempre. Um passado que prometia incendiar o presente e derrubar as paredes de vidro do palácio de Zaham. Os olhos do homem, sombrios e fixos, tinham o poder de despertar memórias dolorosas. Cicatrizes que Rashad escondia até da própria sombra. Aquela presença era um convite sombrio para o confronto inevitável. Layla, ainda junto à janela onde o vento quente do deserto brincava com as cortinas, segurou a respiração. O coração parecia pulsar em alvoroço contra as costelas. Por um instante, uma inquietação profunda a desarmou. Sabia que aquele rosto era a chave para os segredos que carregava consigo, os mesmos que poderiam ruir todo o castelo. De areia cuidadosamente erguido em torno de Amir e Rashad. Malik permaneceu imóvel, um sorriso quase imperceptível curvando seus lábios, como quem observa uma tempestade aproximar-se com a certeza de que nada poderá detê-la. A mulher enigmática, Layla Zahir, tornou-se ainda mais intransponível naquele instante, sua expressão imperturbável disfarçando a tensão crescente, uma sombra imperceptível nos cantos de seus olhos. Rashad deu um passo adiante, encarando o homem que parecia carregar não só um segredo, mas um desafio enterrado a sangue e fogo. Por que voltou agora? A voz do sheik soou firme, mas rendeu espaço para uma vulnerabilidade inusitada que jamais deixara transparecer. Achou que poderia fugir para sempre do que fez? O silêncio respondeu, carregado de significado. O estranho não precisou dizer uma palavra para que sua presença enchesse a sala de ameaças veladas. Rashad sentiu o peso de todas as decisões erradas, dos erros que o tempo não lograra apagar. Layla sentiu uma mão que não via apertar a sua. Era Rashad, sua força escondida sob a fachada inabalável. O toque, embora breve, trouxera um consolo tênue, um alicerce em meio ao caos. Nosso segredo não pode ser exposto, murmurou ele, baixo, quase um sussurro carregado de tormento. Ainda não. Ela assentiu, olhos brilhando com uma determinação silenciosa. O tempo para esconderias acabava de fugir, mas ambos sabiam que a guerra contra os fantasmas do passado exigiria mais do que coragem. Exigiria sacrifícios impensáveis. No salão, o murmúrio hesitante começava a se formar, como folhas secas varridas pelo vento da incerteza. Convidados trocavam olhares furtivos, cientes de que o equilíbrio frágil daquele universo começava a ruir. Alguns olhares, antes carregados de desprezo pela presença de Layla, agora contemplavam um cenário onde alianças seriam forjadas e traições seladas. O silêncio foi quebrado por uma voz aguda,
O mensageiro que antes anunciara a convocação urgente trazia uma nova mensagem. Desta vez, um pergaminho selado com sangue e medo foi entregue diretamente à Rashad. O sheik abriu o envelope com dedos crispados. O conteúdo sugava o ar ao redor como um vórtice invisível de perigo. Eles sabem, sussurrou sem conseguir esconder o tremor na voz. Sabem tudo. Layla sentiu seu corpo estalar sob o peso da revelação. A farsa que sustentavam corria perigo real de desabar, levando Amir, o pequeno inocente, ao centro de um jogo cruel. Antes que Rashad pudesse reagir, a mulher misteriosa, Layla Zahir, aproximou-se. Sua postura era de quem se prepara para entregar o golpe final e sacar um cheque em branco do medo alheio. Já te disse, murmurou com voz sedutora e perigosa. Resistir ao passado é como tentar deter uma tempestade. Com as mãos nuas, você pode até fazer chover, mas a inundação é inevitável. Rashad manteve o olhar firme, uma chama se acendendo em seu peito, porque pela primeira vez não era mais só um guerreiro solitário. Tinha ao lado alguém que, apesar das diferenças, lutava a mesma batalha. Não serei engolido pelas sombras, Layla, respondeu com intensidade. E não permitirei que os inocentes sejam usados como peões. O clima no salão carregava o peso das palavras não ditas, dos inimigos ocultos, das traições prestes a se revelar. Layla, ainda de mãos dadas com Rashad, sentiu que a noite guardava um segredo brutal, uma proeza do destino que colocaria à prova a força do amor, a coragem da verdade e a habilidade de derrubar muros invisíveis. Um movimento súbito quebrou o círculo de tensão. Uma voz feminina, doce e firme, emergiu das sombras. Era Najwa, a sultana cuja presença sempre fora como um manto de autoridade e mistério. Ela se aproximou com um olhar que falava mais do que qualquer conselho. Este segredo não é apenas seu para carregar, Rashad, disse ela firme, mas com um traço de ternura velada. É uma herança que pode salvar ou destruir nosso mundo, e você não está só nesse caminho. Rashad encarou a mãe, como se as palavras dela abrissem uma brecha na solidão que carregava. Pela primeira vez, sentiu que poderia enfrentar não só Malik, Layla Zahir e os fantasmas do passado, mas também construir um futuro. Layla, sentindo a aliança silenciosa que se formava entre eles, apertou a mão de Rashad com renovada esperança. Mas a calma era apenas uma maré passageira. Quando Rashad se voltou para retomar seu lugar no centro do salão, percebendo as sombras que se alongavam como dedos invisíveis, uma voz baixa rompeu o silêncio das pedras antigas. Está pronto para pagar pelo que fez. Era o homem encapuzado, agora desvelado por completo, e sua presença era a última peça do quebra-cabeça que Rashad jamais quis montar. Os olhos do sheik encontraram os daquela figura, um olhar que carregava promessas de destruição e de redenção em proporções iguais. E naquela noite, que prometia grandiosidade, a luz dourada do palácio de Zahran fez-se testemunha da queda de uma máscara, a primeira de muitas que dariam início ao verdadeiro teste do coração do sheik bilionário. O futuro estava selado, e Rashad sabia que o preço da verdade seria mais alto do que qualquer tesouro poderia pagar. O olhar de Rashad permanecia fixo na figura que se desvelava diante dele, um rosto conhecido que retornava como um espectro para assombrar seu futuro e as poucas certezas ainda intactas. O silêncio no salão tornou-se um grito abafado na alma do sheik bilionário, que sentia o peso da traição
e da saudade se misturando numa tempestade silenciosa. Layla, próxima à janela, sentia o coração pulsar com a força de uma tempestade prestes a explodir. A brisa quente do deserto parecia carregar consigo os murmúrios antigos que ela tentava esconder junto do segredo que pesava sobre Amir. O choque da presença daquele homem despertava nela uma ferida aberta, uma memória dolorida que ameaçava dilacerar tudo. Malik cruzava os braços, seu sorriso sombrio denunciava satisfação. Um peão movido pelas dores e rancores que dividiam os irmãos Al-Quri. Ao seu lado, Layla Zahir, impenetrável, observava como uma águia pronta para a caça, seus olhos brilhando com promessas de manipulação e poder. Por que escolheu o momento para voltar, Zen? Rachá finalmente rompeu o silêncio, a voz carregada com uma mistura amarga de reprovação e súplica. Acha que pode apagar o passado, como quem apaga a areia do deserto, com a água de uma tempestade? O homem à sua frente não respondeu, mas o brilho frio em seus olhos falava mais do que qualquer palavra. Era um convite velado para um duelo que há muito aguardava acontecer. Rashad sentiu os ombros pesarem, a armadura que o protegia parecendo fina diante da fúria silenciosa que crescia. Suas mãos se fecharam em punhos, mas foi Layla que quebrou o silêncio antes que ele pudesse mergulhar no abismo do desespero. Ele não é apenas o passado, Sheik. Sua voz doce, mas firme, carregava a força que só sua presença modesta conseguia transmitir. É o aviso de que nossas escolhas, não importa o quanto tentemos, sempre encontram um preço. O toque da mão de Rashad na sua foi um pilar de segurança naquele momento, um reconhecimento mudo de que juntos eles enfrentariam não só fantasmas antigos, mas o próprio destino. Enquanto as vozes no salão se apaziguavam, uma nova tensão surgiu, mais soberana e silenciosa. Najwa, a sultana, aproximou-se com sua postura impecável, o rosto adornado pela sabedoria de quem já viu impérios crescerem e ruírem. Rashad, sua voz, ao mesmo tempo gentil e firme, cortou o murmúrio dos presentes como uma lâmina invisível. Esta noite marca o fim da inocência. Mas há forças que ainda podem ser dobradas, alianças que podem ser seladas, se você estiver disposto a pagar o preço. O sheik sentiu o olhar da mãe como um farol na escuridão, um chamado para a coragem que ele lutava para reencontrar. A música reiniciou seu fluxo, porém diferente. Agora o salão parecia menor, cada movimento, observado com suspeita e expectativa contida. Layla percebeu os olhares que antes carregavam desprezo se transformarem em análises silenciosas. Aquele mundo de poder, que sempre rejeitara sua presença, começava a se curvar diante da verdade que nascia naquele instante. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, o mensageiro abafou os sussurros, anunciando uma nova mensagem. Desta vez, um pergaminho marcado com selos desconhecidos, sua fragrância exalando mistério e ameaça. Rachá segurou o envelope com mãos trêmulas, sabendo que cada novo aviso pesava como uma pedra no caminho já tão incerto. Ao abrir o selo, seus olhos traçaram as frases curtas, porém devastadoras. Uma declaração clara. Eles sabem e estão se aproximando. O ar ao redor deles pareceu congelar, engolindo os ruídos e os suspiros com uma força avassaladora. Layla sentiu a respiração prender, os dedos se cerrando contra o vestido, enquanto o medo que ela tentava esconder aflorava como um fogo invisível. Layla Zahir deslizou até Rashad, seu sorriso repleto da astúcia de quem compreende que o jogo só estava começando.
Ignorar o passado é como tentar conter a areia do deserto com as próprias mãos. Impossível e fatal. Rashad encarou-a, com uma intensidade que partia o silêncio pesado das pedras antigas. Não serei derrotado pelas sombras. Meu filho não será peão das velhas guerras, declarou, a voz grave de convicção. Um trovão contido que fazia a atmosfera palpável. Ele sabia, porém, que forças invisíveis se alinhavam contra ele. Uma teia armada com a astúcia de Malik, a ambição silenciosa de Layla Zahir e o enigma que Zen trazia da escuridão. Layla encontrou novamente o olhar de Rashad. A promessa feita naquele toque, naquele instante, era a única âncora num mar revolto de incertezas. Mas o salão não perdoava fraquezas. E quando Najwa rompeu o círculo de tensão com palavras que carregavam a complexidade dos séculos, Rashad sentiu o peso de uma responsabilidade que ultrapassava o pessoal, alcançando o destino do seu povo. Você não caminha sozinho, filho. Este segredo é uma herança, a maior dádiva e o fardo mais cruel que poderíamos ter. Sua escolha decidirá não apenas sua vida, mas a das gerações que ainda virão. O sheik engoliu em seco. Lágrimas surreais ameaçavam roubar aquela imagem implacável que sempre projetara, mas ele as conteve. Uma nova batalha se anunciava, e seu coração, por mais quebrado que estivesse, precisava estar firme para enfrentá-la. Então, quando ele se voltou para a multidão novamente, uma voz cortante quebrou o fio tênue da esperança. Prepare-se, Rashad. O som veio rasgando o silêncio. O preço da verdade está à sua espera, e ele é mais alto do que jamais imaginou. O olhar do sheik encontrou do rosto revelado o inimigo jurado que carregava dores, vinganças e um passado sangrento em cada expressão. O desafio estava lançado, e quando as luzes do palácio de Zahran brilharam, iluminando a máscara que caía, Rashad soube. A guerra dentro e fora daquele palácio estava apenas começando. A voz que antes fora o silêncio, finalmente se fez ouvir. Ameaçadora, irresistível e cruel. O futuro do sheik bilionário, de Layla e do pequeno Amir, estava suspenso no fio invisível da escolha que Rashad teria que fazer. O destino o chamava, e o preço da lealdade nunca fora tão alto. No eco distante das pedras milenares, uma promessa se formava, escura e poderosa. Nada jamais seria como antes. Uma tensão quase palpável congelava o ar no salão do palácio de Zahran, enquanto Rashad encarava aquele rosto que emergira das sombras do passado como um espectro implacável. Zain, que carregava o peso de promessas quebradas e memórias enterradas sob camadas de dor e silêncio. Os olhos do sheik bilionário brilhavam com uma ira contida, alimentada pela crença há muito tempo desfeita de que alguns fantasmas nunca regressariam para assombrá-lo. Layla apertou a janela com força, sentindo o calor do deserto penetrar na noite e se misturar à inquietação que lhe consumia o peito. Ali, na penumbra, a fachada dourada do palácio parecia menos impenetrável, revelando fissuras que ameaçavam desmoronar tudo o que Rashad lutava para preservar. O segredo que protegia Amir e a própria essência daquela família estava à beira de ser escancarado. Malik observava com um sorriso frio, um predador silencioso, satisfeito em ver os irmãos se enfrentando em um duelo invisível. Ao seu lado, Layla Zahir mantinha a serenidade de quem sabe que no jogo do poder, a mais leve hesitação pode ser o fim.
Seus olhos brilhavam com a promessa de manipulações que ainda seriam desfechadas com precisão cirúrgica. O silêncio entre Rashad e Zayn pesava sobre o salão. Uma tempestade contida pronta para explodir. Finalmente Rashad rompeu com a voz firme, porém carregada de uma vulnerabilidade inédita. Por que voltou agora, Zayn? Achou que poderia apagar o passado como se fosse apenas areia soprada pelo vento do deserto. Zayn permaneceu imóvel, seu olhar cortante, respondendo com uma quietude que parecia mais ameaçadora que qualquer palavra. A ameaça não estava nas sílabas, mas na tensão entre os dois homens, carregando feridas profundas, traições e mágoas que nem o tempo pudesse curar. Rashad cerrou os punhos, a armadura que vestia tão bem, se tornando frágil diante da fúria silenciosa que o dominava. Foi Layla quem quebrou o silêncio, aproximando-se com uma coragem que desafiava seu lugar no mundo. Ele não é só o passado, Sheikh. Sua voz, doce e firme, atravessou o espaço entre eles. É o aviso de que nossas escolhas, não importa o quanto tentemos escondê-las, sempre têm um preço. O toque da mão de Rashad na sua trouxe um calor tênue, um conforto frágil no mundo à beira do colapso. Era a promessa de uma aliança que desafiava a tempestade que estava por vir. No salão, os olhares se desviavam, alguns carregando desprezo, outros curiosidade contida. Aquela presença ousada e silenciosa de Layla começava a desmanchar os muros invisíveis erigidos pela elite do palácio. Havia um novo jogo se formando ali, cheio de alianças lacônicas e traições silenciosas. Najwa, a sultana, emergiu entre as sombras com uma majestade que silenciava a multidão. Seu olhar era a síntese de séculos de saber e sofrimento. Aproximou-se, sua voz firme cortando o ruído crescente. Rashad, esta noite marca o fim da inocência. Há forças que podem ser dobradas, alianças que podem ser seladas, se você estiver disposto a pagar o preço. A frase reverberou como uma sentença. Rashad sentiu o olhar da mãe como um farol que indicava o caminho em meio à escuridão. Um chamado para a coragem que parecia estar se esvaindo. A música voltou a fluir, mas seu ritmo parecia mais pesado, espesso, carregando ameaças veladas e o peso de decisões irrevogáveis. Layla captava os olhares que antes a afastavam, agora lançados como análises silenciosas. O status imutável da corte começava a tremer diante da verdade iminente. Então, o mensageiro entrou com outro pergaminho, o selo denunciando perigos desconhecidos. Rashad recebeu o envelope com dedos trêmulos, a respiração presa enquanto saboreava o peso daquele destino indecifrado. Ao abrir, seus olhos leram palavras que cresceram como uma sombra no coração do salão. Eles sabem e estão se aproximando. O ar pareceu solidificar-se, o murmúrio das vozes desaparecendo até que o silêncio fosse absoluto. Layla sentiu o aperto no vestido aumentar, o medo que por tanto tempo tentara conter explodindo como uma chama invisível. Layla Zahir deslizou até Rashad. Sua presença era uma mistura de ameaça e sedução. Ignorar o passado é como tentar conter a areia do deserto com as mãos. Impossível, fatal, murmurou, seus olhos carregando a certeza da destruição que aguardava. Rashad encarou-a, a voz grave como trovão contido. Não serei derrotado pelas sombras. Meu filho não será peão nas velhas guerras. A atmosfera se encheu da força da sua convicção. Ele sabia, contudo, que forças invisíveis já se alinhavam contra ele. As garras astutas de Malik, as ambições silenciosas de Layla Zahir.
e o enigma que Zen trazia de seu passado sombrio. Os olhos de Layla encontraram os dele, e aquela promessa silenciosa firmou-se como a única âncora naquele mar traiçoeiro. Mas o salão não perdoava fraquezas. Najwa rompeu o círculo do silêncio, sua voz impregnada pelo peso ancestral da responsabilidade. Você não caminha só, filho. Este segredo é uma herança. Maior dádiva, maior fardo. Sua escolha decidirá não só sua vida, mas o destino dos que ainda virão. Rashad engoliu em seco, quase derrubado pelas lágrimas que ameaçavam roubar a firmeza da armadura que sempre ostentou. Uma nova batalha se encostava às portas do seu ser. Seu coração, por mais quebrado, precisava resistir. Mas antes que pudesse se voltar novamente para enfrentar o salão, uma voz cortante rasgou o tecido do silêncio que restava. Prepare-se, Rashad. O preço da verdade está à sua espera, e é mais alto do que jamais imaginou. Os olhos do Sheik encontraram os do inimigo revelado. O desafio estava lançado. Sob a luz dourada do palácio que antes simbolizava controle e poder, uma máscara caiu, a primeira de muitas a serem despidas. E Rashad soube, naquele instante, que a guerra que o esperava não seria apenas por poder, mas pela alma que ele tentava salvar. A noite no palácio de Zahran tinha mudado para sempre. O brilho dos lustres, antes símbolo do poder e da ostentação, agora refletia as sombras que se acumulavam pelos corredores e salões, carregando segredos que ameaçavam despedaçar a frágil paz construída por Rashad. O Sheik permanecia imóvel, encarando o homem à sua frente. Zen, um espectro do passado que não apenas ressurgia para assombrar, mas para exigir contas há muito adiadas. A respiração pesada de Rashad contrastava com a frieza austera de seu olhar. Cada músculo tenso revelava a batalha silenciosa travada dentro de si, onde a força se mesclava à dor profunda. Não era apenas um duelo de irmãos, mas uma luta contra os fantasmas que o perseguiam desde a juventude. Layla observava da sua posição à sombra da janela, as mãos apertadas contra o tecido fino do vestido. O calor do deserto entrava tímido, trazendo um alívio efêmero ao ambiente sufocante, enquanto dentro dela a tempestade rugia incontrolável. A figura de Rashad naquele instante não era a de um titã inabalável, mas a de um homem vulnerável, arrastado para um precipício cujas margens eram feitas de passado e segredo. Malik mantinha-se distante, sua presença como uma sombra rastejante, esperando o momento certo para interceder. Ao seu lado, Layla Zahir sorria com a amargura de quem compreendia cada jogo de poder e manipulação. Ela sabia que não era só uma aliada de conveniência, mas a peça fundamental para as próximas jogadas, o enigma que poderia decidir destinos. Por que voltou agora Zayn? Rashad finalmente rompeu o silêncio, quase sussurrando, como se temesse que o passado pudesse romper a qualquer momento. Acha que pode apagar tudo como se fosse apenas areia perdida no vento? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Zayn desviava o olhar protegido por uma máscara invisível, mas seus olhos, frios e cheios de história, revelavam o tanto que guardava. Mágoas profundas, traições antigas e uma promessa velada de vingança. Rashad sentiu os punhos se cerrando, a tensão aumentando até o limite do suportável. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse se perder naquela tormenta interior. Layla deu um passo à frente. Sua voz firme cortou o ar como a lâmina mais afiada. Não com agressividade,
mas com a coragem de quem enfrenta o inevitável sem respaldo além de sua própria força. Ele não é apenas o passado, Sheik, disse ela, os olhos fixos nos de Rashad, cheios de uma ternura que desmentia sua determinação. É o aviso de que nossas escolhas, não importa o quanto tentemos escondê-las, sempre têm um preço inescapável. A mão de Rashad encontrou a dela, apertando-a, uma âncora contra o mar revolto que ameaçava arrebatar tudo. Havia naquela conexão silenciosa mais do que afeto. Havia a união de um pacto feito nas profundezas do medo e da esperança. No salão, olhares antes cheios de desdém para com Layla agora se transformavam em curiosidade silenciosa, percepções renovadas diante da força que ela emanava. O pequeno mundo dourado do palácio começava a se romper, tensão pulsando nos olhos e gestos contidos dos presentes. A voz segura da sultana Najwa irrompeu na atmosfera carregada, trazendo a calma regida por séculos de experiência. Sua presença parecia iluminar a escuridão que se espalhava aos poucos. Rashad, esta noite marca o fim de uma era. Suas palavras ecoaram com a autoridade natural de uma rainha. Há forças que podem ser domadas, alianças que podem ser costuradas, mas tudo tem um preço, e você deve estar preparado para pagar o seu. O olhar do sheik, embora endurecido pelo tempo, refletia uma centelha renovada de determinação. O fardo era pesado, mas ele compreendia que não poderia continuar isolado e solitário. Era hora de enfrentar o que vinha, junto a quem se dispunha a ir até o fim. A música retornou seu ritmo, porém, algo estava diferente. O peso dos acontecimentos silenciava os risos, e o salão parecia um palco, onde cada movimento precisava ser calculado com precisão. Layla sentia o ar vibrando ao seu redor, consciente de que tinha um papel vital naquele jogo onde nada era o que aparentava. O murmúrio abafado da chegada do mensageiro trouxe uma nova tensão. O selo no pergaminho que entregou era diferente, marcando um nível mais profundo de ameaça. Rashad recebeu o envelope com dedos trêmulos, o silêncio esmagador envolvendo todos. Quando folheou o conteúdo, uma única frase fez o palácio parecer encolher. Eles sabem e estão se aproximando. Um calafrio percorreu Layla. A fragilidade da mentira que sustentavam começava a ruir. As sombras que carregavam não eram apenas fantasmas internos, mas inimigos sedentos que avançavam inexoráveis. Layla Zahir deslizou até Rashad. Seu sorriso carregado de veneno, disfarçado em charme. Ignorar o passado é como tentar conter a areia do deserto com as mãos nuas. Mortal e inútil, sussurrou, os olhos prisando cada fibra de sua alma. Rashad encarou-a, com a voz carregada de uma convicção que queimava. Não serei vencido pelas sombras. Meu filho não será peão das antigas guerras. O murmúrio crescente no salão parecia concordar, mas o peso da ameaça permanecia inescapável. As peças moviam-se rapidamente. Malik com seu jogo silencioso, Layla Zahir com sua astúcia mordaz, Zayn como heraldos do caos retornado. Layla cruzou o olhar de Rashad com uma intensidade que era promessa e resistência, pacto silencioso para enfrentar tempestades. Najwa retornou ao centro com uma presença majestosa. Você não está só, Rashad. Este segredo é sua herança, a maior bênção e a maior maldição. Sua escolha será o destino não apenas seu, mas das gerações que ainda virão. Aquela verdade penetrou fundo,
arrancando uma emoção que Rashad lutava para esconder. Lágrimas invisíveis ameaçavam deslizar, mas ele segurou-as, como segura seu próprio mundo, com força e desespero. O silêncio parecia prestes a se romper quando uma voz cortante irrompeu. Prepare-se, Rashad. O preço da verdade está logo à sua frente, e é mais caro do que jamais imaginou. Ele ergueu os olhos e encontrou os do homem que antes fora sua sombra. Agora a figura de confronto final. O inimigo que carrega o passado, as mágoas, a vingança. Naquele salão reluzente, onde o poder parecia invencível, a máscara caiu, e Rashad soube que não era apenas uma guerra de poder que se iniciava, mas uma batalha pelo coração, pela alma que nunca tivera permissão para ser frágil. O futuro trovejante se anunciava, e naquela noite em Zahran, tudo estava prestes a virar cinzas, ou a se recriar em fogo. Um sussurro interrompeu o silêncio emergente, e o sheik percebeu que aquela era só a primeira das muitas tempestades que teria de enfrentar. A luz dourada da madrugada começava a invadir timidamente as janelas do palácio de Zahran, tingindo as paredes de um tom suave e promissor. Rashad al-Khori permanecia na varanda, os olhos fixos no horizonte onde o céu desabrochava em um espetáculo de cores. Símbolo da nova era que se iniciava, para ele e para todos ali presentes. A noite anterior, carregada de intrigas, confrontos e segredos desvelados, ficara para trás, deixando rastros de um tempo que chegava ao fim. O sheik bilionário sentia no peito a ressonância das batalhas recentes, contra Malik, contra Zayn, contra tantas sombras interiores que ameaçaram devorar sua alma. Mas, enfim, a tormenta amainava, e com ela a promessa de redenção e paz. Ao seu lado, Layla segurava sua mão com firmeza serena, um gesto que falava mais do que qualquer palavra. Era a união daqueles dois mundos tão distantes, agora firmemente entrelaçados pelo amor que resistira a todas as tempestades. O pequeno Amir, dormindo calmamente nos braços de uma governanta, representava não só o futuro, mas a esperança construída aos trancos e barrancos, mais forte do que qualquer intriga. No salão, o silêncio da manhã contrastava com a agitação que presenciou a queda das máscaras e o nascimento de verdades que transformaram corações. Malik havia sido afastado do poder, seu jogo desmascarado e neutralizado graças à coragem de Rashad e à aliança inesperada forjada entre as silhuetas daquele palácio. Zayn, o fantasma que retornara para desafiar o passado, revelara sua face verdadeira, um homem ferido, preso por sua própria vingança, que encontrou no perdão inesperado de Rashad a chave para sua própria libertação. Depois de uma conversa dolorosa, mas sincera, os irmãos al-Khori deram os primeiros passos para a reconstrução da família, não mais como rivais, mas como partes de um mesmo destino. Layla Zahir, cuja astúcia quase causou a ruína do clã, viu-se diante da força inquebrantável que o amor verdadeiro pode desencadear. Reconhecendo sua derrota moral, encontrou em Rashad e em Najwa uma oportunidade para recomeços, deixado para trás os jogos sombrios, prometendo seguir um caminho que respeitasse a harmonia recém-descoberta. Najwa, a sultana, teve seu papel reafirmado como guardiã da linhagem e do equilíbrio. Com uma presença imponente, ela conduziu a corte numa cerimônia íntima que selou a paz entre os envolvidos
e abençoou a nova união que florescia entre Rashad e Layla. Foi um momento onde o passado encontrou seu lugar na história e o futuro pôde ser acolhido com braços abertos. A festa clandestina daquela noite agora parecia uma lembrança distante, substituída pela simplicidade graciosa de sorrisos verdadeiros e olhares que não precisavam esconder mais nada. Rashad, sentindo o calor da mão de Layla na sua, percebeu que a fragilidade e a força dela, tão distintas das aparências que outrora prezara, eram a peça que faltava para completar seu quebra-cabeça interno. Ambos sabiam que a jornada até ali não fora fácil. A luta contra o orgulho, pelo perdão, pela aceitação das próprias falhas e das queixas do passado, havia trazido cicatrizes profundas. Mas naquele instante, era a cura que brilhava mais forte. Layla virou-se lentamente para Rashad, os olhos repletos de um brilho delicado e sereno. A voz dela, suave como a brisa que adentrava o palácio, tocou o silêncio com a promessa de um novo começo. Construímos algo que ninguém poderá derrubar, disse, a convicção traçando cada palavra. Não um castelo de areia, mas um lar onde o amor é a única lei. Rashad sorriu, o sorriso largo e genuíno que poucos tinham o privilégio de ver. A dureza do sheik bilionário cedera espaço à vulnerabilidade que somente quem verdadeiramente ama pode mostrar. Você me ensinou que o verdadeiro poder reside na coragem de se abrir, confessou, apertando a mão dela com ternura. Naquele instante, Amir despertou trazendo luz aos olhos dos pais. O pequeno segurou o dedo de Rashad com uma força surpreendente, como se soubesse que estava unido a duas almas que fariam de tudo para protegê-lo. O sol finalmente rompeu o horizonte, banhando o emirado com sua luz dourada. Como testemunha silenciosa, os jardins do palácio floresciam em plena primavera. Símbolo vivo da renovação que agora florescia também dentro de Zahan. O deserto, com sua árida vastidão, parecia mais amistoso, mais promissor. Dentro do salão, os membros da corte observavam em silêncio respeitoso a transformação radical daquele homem que outrora fora conhecido por seu gélido controle e mão de ferro. Hoje, Rashad era um líder capaz de governar com o coração, imbuído da sabedoria que só o amor verdadeiro pode oferecer. Najwa, ao lado do filho, voltou a falar, com uma voz firme que traria garantias para o reinado que estava por vir. O poder que vem do perdão e da união é maior do que qualquer moeda ou coroa. Zahan não é apenas um lugar de riquezas, mas um lar para aqueles que têm coragem de amar. As palavras foram recebidas com uma aclamação contida, mas sincera. A atmosfera carregava a esperança de tempos melhores, de gerações onde as sombras do passado fossem apenas lembranças superadas. Enquanto o palácio despertava para um novo dia, Rashad e Layla permaneceram lado a lado, sentindo o pulso da vida que continuava, porém, desta vez, remodelada pela força do amor, da aceitação e das promessas cumpridas. Eles sabiam que desafios ainda viriam, porque nenhum destino leva o nome de sheik bilionário sem enfrentar tempestades. Mas juntos podiam encarar tudo. O ciclo cruel das mágoas havia sido quebrado. A história da família Al-Khoury continuaria, agora escrita com a tinta da esperança e da verdade compartilhada. E no brilho do olhar do sheik, a visão de um futuro onde não haveria lugar para segredos assassinos, mas para risos, para abraços apertados
e para o amor criminalmente intenso que só quem sofre e perdoa conhece. O destino naquela manhã finalmente parecia sorrir. O amor havia vencido.